Tudo bem? Bom dia, José. Tudo jóia? E bom, a Marisa está encerrando, então o pessoal já começa a ir para cá, tudo bem? Jóia, tudo jóia. Já vou fazendo uns combinados com você, que aí quando o pessoal entra, a gente já pode dar início, tudo bem? Certo. Então, Fabrício, ela vai ser gravada, a palestra, tá bom? Esse perfil que você está vendo junto com nós aqui, ele é um perfil que ele grava a palestra automaticamente, tá? Então a gente não consegue ver como tá gravando, mas ele grava e depois ela é editada assim para tirar alguma coisa, mas senão ela vai na íntegra lá para o YouTube e também os participantes e vocês vão receber e podem encaminhar para quem preferir, tudo bem? Perfeito. Ela dura 1 hora, tá? Então a gente tenta seguir esse horário e aí você pode organizar como você preferir, se você quer abrir para alguma discussão no final ou pode organizar assim para o pessoal intervir e levantar a mão, né? Mas a gente tem o chat. Você consegue visualizar o chat? Sim. Né? Que aí as pessoas podem, de repente, também postar alguma coisa ali, e aí você vai conseguir acompanhar. Então, eu sou Josiane, vou estar com você durante a palestra. E o que você precisar, você pode me pedir, e a gente vai estar aqui contigo. Sejam todos muito bem-vindos. A gente já viu que já vieram alguns para cá. Estamos encerrando amanhã com o Fabrício, sempre bom ouvi-lo, né? Acho que é a primeira vez dele com a gente. Seja muito bem-vindo, Fabrício. Você pode fazer o início da sua fala e fazer a sua organização, tudo bem? Jóia. Mais. Obrigado, Josiane. Bom dia a todos, é bom estar aqui com vocês. O nosso papo hoje ele vai ser centrado num problema que eu tomei como um grande desafio na minha vida profissional, que é o alinhamento entre o currículo, o planejamento de ensino, a execução do ensino e a avaliação. Tá? Então, de uma maneira bem didática e bem simples, vou tentar explicar esse problema, esse desafio para vocês. Basicamente, a gestão pedagógica, quando falamos em gestão pedagógica, a gente está falando neste alinhamento, neste processo, né? Que é fazer com que aquilo que foi previsto no currículo seja a mesma coisa que está sendo trabalhado no planejamento de ensino. Aquilo que foi colocado dentro do planejamento de ensino, a gente precisa garantir que seja exatamente aquilo que o professor executa em sala de aula, independentemente da metodologia escolhida. E aquilo que foi executado em sala de aula é aquilo que deve ser solicitado nas avaliações, independentemente do modelo de avaliação que a gente utiliza. Tanto no ensino superior como no ensino básico, e aí focando no Brasil, a gente tem um problema nesse alinhamento aí, nesse ajuste fino em cada etapa, tá? Então, o primeiro desafio é currículo, tá? Quando a gente vai para o ensino superior e para o ensino básico no Brasil, a gente tem um problema de codificação curricular. Tá? Não há uma padronização daquilo, dos descritores de objetivos educacionais, dos descritores de conteúdo. Eu vou falar mais sobre isso daqui a pouco. E sem essa padronização fica impossível falar a mesma língua, a mesma linguagem quando a gente entra no processo de planejamento de ensino. Então, o primeiro desafio é currículo. Quando esse desafio ele é suplantado, quando a escola ou a universidade, no caso aqui a gente está falando de universidade, consegue construir um currículo minimamente bem codificado, e aí eu vou explicar para vocês o que seria essa codificação, aí vem o desafio do planejamento do ensino. Né? Como planejar isso para que isso seja viável, para que a execução do ensino seja viável. Quando a universidade suplanta essas duas etapas, né, currículo e planejamento de ensino, aí vem o terceiro desafio, que é a execução daquilo que foi planejado. Como garantir que em todas as salas de aulas, os professores das mesmas disciplinas ou componentes curriculares, eles executem aquilo que foi planejado de maneira padronizada. Quer dizer, eles executem
eles busquem atingir os objetivos educacionais que estão descritos no planejamento de ensino, que, por sua vez, estão descritos no currículo. Esse é um outro grande desafio. E, por fim, a avaliação. Em muitos casos, o que é que acontece? Aquilo que está sendo avaliado nem sempre é o que foi trabalhado em sala de aula. O que foi trabalhado em sala de aula nem sempre é o que foi planejado. E o que foi planejado nem sempre é o que está previsto no currículo. Então, muitas vezes a avaliação é uma coisa, o que é trabalhado em sala de aula é outra coisa, o que foi planejado é uma terceira coisa e o que está no currículo é uma quarta coisa. Eu escrevi um artigo que fala sobre isso, eu intitulei esse artigo de esquizofrenia pedagógica. É exatamente o que acontece no processo de gestão pedagógica em muitas universidades brasileiras. Tá? Então, esse é o desafio que eu me propus a trabalhar ao longo da minha carreira e que me fez fundar uma empresa chamada Questione, que hoje provavelmente é a maior empresa de avaliação no ensino superior do Brasil, e que atua já há 10 anos, justamente ajudando instituições de ensino a trabalhar esse alinhamento e essa gestão pedagógica para que a gente consiga obter uma maior qualidade nesses processos. Então, a educação, a gestão pedagógica é um PDCA, tá? E acho que falta ainda a gente evoluir para entender melhor esse PDCA e como executar esse PDCA da melhor forma possível. Então, pessoal, isso aí foi uma breve introdução para o papo que a gente vai ter a partir de agora. Vocês fiquem à vontade para participar, eu gosto até que me interrompam. Então, vocês podem levantar a mão aí, mandar mensagem no chat. De tempos em tempos, eu vou dar uma olhada no chat e vou, na medida do possível, tentar responder aquilo que vocês questionam ou perguntam ao longo da minha fala. Eu vou compartilhar algumas telas com vocês para a gente ir trabalhando aqui em cima dos slides, tá? Vocês devem estar vendo aí, né, o primeiro slide. Então, o nosso título hoje é IA e Educação Conectando Currículo, Aula e Avaliação. Então, o meu objetivo hoje com vocês é trazer as bases pedagógicas para que vocês possam utilizar a inteligência artificial no alinhamento do currículo, aula e avaliação. Né? Então, hoje a IA ela nos proporciona uma série de facilidades, porém, eu acredito, né, pelo menos a minha percepção, que ela esteja sendo muito subutilizada nesse processo de gestão pedagógica e hoje já há ferramentas que possibilitam a utilização mais intensiva, que vai aumentar a produtividade e a qualidade da gestão pedagógica. E aí, toda vez que eu falar gestão pedagógica, eu estou falando de alinhamento entre currículo, aula e avaliação. Tá? Então, pessoal, é aquilo que eu disse para vocês. Nós aferimos a educação, geralmente, por meio de processos avaliativos. As avaliações externas, no caso do ensino superior, notadamente o ENAD, mas em alguns cursos você tem outros modelos de avaliação que compõem, né, essa análise de curso. Né? Eu acho que eu tenho uma opinião um pouco controversa em relação à avaliação. Eu acho que a avaliação ela poderia ser mais descentralizada no Brasil. Né? Hoje a gente tem uma avaliação muito centralizada no MEC. Eu acho que nós poderíamos ter instituições até privadas, credenciadas, para fazer outros modelos de avaliação, de tal forma que a gente tivesse uma visão mais ampla da qualidade dos cursos, além da visão do MEC, que não é ruim. O MEC, podemos criticar algumas coisas em relação ao ENAD, por exemplo, de ordem técnica, mas o Sinais é a única política educacional com mais de 20 anos sendo aplicada no Brasil de maneira consistente. Então, não tem como a gente falar mal desse tipo de política. Né? É a única coisa que vem sendo consistentemente aplicada já há tantos anos na educação brasileira. Então, a gente usa muitas avaliações externas, essas avaliações padronizadas, como parâmetro, e não é ruim isso, é uma coisa boa. Porém, a gente tem um modelo de avaliação no Brasil, avaliação de curso, que é muito centralizado e a gente poderia melhorar isso. Então, é o que eu disse a vocês. No Brasil, os cursos superiores eles têm uma centralização muito forte pelo Ministério da Educação.
Para se criar um curso no Brasil, é preciso passar por uma série de regulamentações que ocorrem dentro do Ministério da Educação. E as diretrizes curriculares são publicadas e definidas dentro do Ministério da Educação. Isso é muito ruim para o ensino superior, na minha opinião, essa centralização, porque engessa profundamente a criação de currículos, tá? E a criação de novos cursos. Mas vamos colocar isso de lado e vamos entender como é que acontecem esses processos. Então, o currículo ele é um fruto dessa regulamentação, né? Então, você tem as DCNs, as Diretrizes Curriculares Nacionais. A partir delas são criados os projetos pedagógicos pelas instituições de ensino para a criação de curso. E a partir do projeto pedagógico, você cria um currículo. E o que é o currículo? O currículo nada mais é do que um documento que diz claramente aquilo que deve ser ensinado, a ordem que deve ser ensinada, os objetivos que devem ser atingidos a partir desses conhecimentos ensinados, tá? Então, o currículo ele informa o conteúdo do ensino, aquilo que vai ser trabalhado no processo de ensino. E ele precisa ser explícito, tá? Eu gosto muito dessa palavra. O currículo ele precisa ser muito explícito, ele precisa dizer exatamente aquilo que deve ser ensinado. Caso contrário, a gente entra num relativismo do ensino e isso é muito perigoso, tá? O que aconteceu no Brasil, principalmente nas instituições privadas, que tiveram um crescimento avassalador nos últimos 30 anos, que chegou a inverter, né, a lógica do ensino superior no Brasil, onde a gente tinha, ali na década de 70 e início dos anos 80, um predomínio de instituições públicas para as vagas de graduação, né? Tinha ali talvez 80% das vagas do setor público na graduação, e isso inverteu. Hoje, mais de 80% está no setor privado. Então, hoje a gente tem um ensino privado de graduação, de ensino superior, completamente privado, praticamente, né? As públicas elas têm um percentual muito pequeno de participação no número de alunos de graduação. E essa inversão ela aconteceu de forma muito rápida, com expansão muito forte do setor privado, como vocês já devem conhecer essa história. E a área pedagógica ela não tinha como crescer tão rápido, né? Então, o crescimento de vagas foi mais rápido do que o crescimento do processo pedagógico de construção desses novos cursos, tá? Isso aí é um problema, tá? Que a gente está começando a suplantar agora. Então, essas instituições privadas que surgiram, que emergiram nesse processo de crescimento, elas emergiram com processos pedagógicos muito falhos e que foram herdados das instituições públicas, porque muitos projetos pedagógicos eles foram simplesmente um copiar e colar das instituições públicas que já tinham projetos pedagógicos bem, muitas vezes, defasados ou obsoletos do ponto de vista mercadológico. Então, essa herança já foi ruim, tá? E a velocidade não ajudou nesse processo de construção curricular. Então, o que nós temos hoje são muitos cursos no Brasil, de todas as áreas, que não têm currículos bem construídos, tá? E isso dificulta o planejamento. Então, é uma cascata, tá? Então, se eu não tenho um currículo explícito, tecnicamente bem construído, como é que eu vou planejar o ensino? Como é que eu vou ter metas de ensino e executar o ensino em sala de aula? E como é que eu vou avaliar? Como é que se avalia algo que não foi bem definido, né? A avaliação ela pressupõe que se tenha objetivos educacionais muito claros e bem definidos. Se não há um objetivo educacional bem definido, você avalia qualquer coisa, são apenas números e dados colocados ali a partir da extração dos resultados da avaliação, tá? Deixa eu ver aqui se tem alguma pergunta, tudo tranquilo. Vamos lá. Bem, antes de entrar nessa questão do currículo, eu vou falar um pouco aqui de algumas coisas que estão sedimentadas, né, no mundo educacional e no mundo da neurociência sobre o aprendizado, até para a gente entender bem o que é avaliar do ponto de vista até conceitual mesmo, tá? A neurociência evoluiu muito nos últimos 100 anos aí, 50 anos principalmente,
tá? E muitas coisas começaram a se sedimentar na educação, tá? Então, há mitos e há coisas que estão já bem sedimentadas, né? Então, por exemplo, como é que o nosso cérebro aprende, né? Quais são os mecanismos que desencadeiam o aprendizado? Um desses mecanismos é a repetição, né? Então, só o fato de você repetir o conhecimento, né, seja ele aplicado ou simplesmente teórico, de tempos em tempos, isso facilita o aprendizado, a retenção dos estudantes, né? Isso já está bem comprovado. E sabendo disso, os currículos eles tendem a trabalhar o conhecimento em espiral, né? Sempre revisitando os mesmos conhecimentos e aprofundando de tempos em tempos, como se fosse uma espiral, né? Então, currículos bem estruturados eles trabalham essa questão da repetição de maneira inteligente. Outra coisa que já está bem sedimentado na neurociência é que quando há o envolvimento emocional do estudante com o conhecimento, isso facilita também o aprendizado, né? Só que você trazer envolvimento emocional para o processo de ensino não é algo simples, principalmente para se fazer de maneira cotidiana. Então, é muito difícil você emocionar os estudantes de alguma forma ou trazer esse apelo emocional para o conhecimento, para a sala de aula, o tempo todo. Tá? Isso é uma coisa que não dá para replicar de forma contínua. Talvez o processo mais interessante que gera o aprendizado mais profundo seja justamente o processo de reflexão. A reflexão nada mais é do que o pensamento constante, né? Hoje, com tantas distrações, né, com a vida moderna, um número de telas muito elevado e o uso de tela exacerbado, isso tem ficado cada dia mais difícil no processo de ensino. Então, a reflexão ela está em extinção, vamos dizer assim, na educação. Isso não é só no Brasil, tá? É uma coisa que acomete o mundo inteiro, é um problema moderno, né? E eu diria que as telas são os grandes responsáveis, né? Se você pegar um estudante, de repente, da década de 1950, 1940, ele estava na universidade, e quando ele saía da universidade, ele ia para casa pensando sobre aquilo que o professor falou, sobre aquilo que ele leu, sobre aquilo que ele estudou. Esse pensar é que gera o aprendizado, que gera a maturação, que gera a digestão do conhecimento e a síntese do aprendizado, né? E hoje não funciona mais assim, né? Um estudante ele assiste uma aula, ele não lê muito, né? Ele não consegue ler mais, ele lê coisas curtas, ele sai das aulas e já pega uma tela, um smartphone, e vai assistir vídeos curtos que lhes dão doses de adrenalina, de outros neurotransmissores que dão a sensação de prazer, e o pensamento vai para o brejo, quer dizer, ele não tem tempo de pensar, ele fica tendo cargas ali de neurotransmissores, desculpem, e a reflexão ela deixa de existir. Tá? Para mim, esse é um dos maiores desafios hoje na educação, é como trazer de volta a reflexão para o processo cotidiano das pessoas. Tá? Quando a gente fala em ler livros, é um pouco disso, né? Quando a gente está lendo, a gente entra sempre em processos de reflexão. Você sentar numa cadeira, né, desligar os aparelhos eletrônicos, pegar um livro e passar 1 ou 2 horas lendo e refletindo sobre aquilo que você lê, isso gera um aprendizado profundo. E por último, exercitar e ensinar, né? Exercitar mesmo, né? Fazer exercícios, realizar exercícios em torno do conhecimento e ensinar o outro, né? Minha avó já dizia que quando você ensina algo a alguém, você aprende 2 vezes. E é por aí, né? Então, o cérebro, ele é o mesmo, tá? Seja homem ou mulher, preto ou branco, pardo, amarelo, o que for, não vai mudar. Ele funciona dessa forma e os gatilhos do aprendizado são os mesmos. Então,
E não mudou ao longo dos anos, tá, pessoal? Então, há 1000 anos atrás, as pessoas aprendiam da mesma forma que aprendem hoje. Então, achar que as mudanças sociais e culturais são suficientes para mudar a fisiologia cerebral é um pouco de ingenuidade, tá? Então, a nossa mente ela funciona da mesma forma e a gente não precisa estar recriando a roda para ensinar, tá? Os processos são os mesmos e a neurociência está aí para provar isso. E aí, gente, essa coisa moderna, né, que está entrando na educação, de querer mudar tudo, mudar muitas vezes coisas da educação que estão sedimentadas há 100 anos, 200 anos, a gente tem que ter muito cuidado, né, porque a gente começa a criar mitos. Eu não vou passar esse vídeo para vocês, ele é um pouco longo, mas depois vocês podem enviar e-mail para mim, me seguir lá no LinkedIn, eu posso mandar esses materiais para vocês. Mas esse vídeo aqui é super interessante, tá? Foi um vídeo patrocinado pelo Google para disseminar a questão do mito dos estilos de aprendizagem, né? Um dos mitos que foi criado na educação foi justamente esse, de que as pessoas elas aprendem de maneiras diferentes de acordo com a mídia que você apresenta, né? Então, por exemplo, segundo essa teoria, né, dos estilos de aprendizagem, tem pessoas que aprendem mais escutando, tem pessoas que são mais visuais, elas vão aprender mais vendo, né, coisas. Então, tem pessoas que vão aprender melhor ouvindo um podcast, tem pessoas que vão aprender melhor assistindo um vídeo, vendo as coisas, ou tocando nas coisas, né? Então, a aprendizagem ela pode variar de acordo com a forma como você se depara com o conhecimento, e isso aí são os estilos de aprendizagem. Isso foi um grande mito, e esse vídeo mostra a pesquisa feita sobre isso no mundo inteiro, mostrando que mais de 80% dos professores, não só no Brasil, mas em diversos países desenvolvidos, acreditam nessa teoria, quando, na verdade, não há nenhum tipo de estudo científico que comprove isso, a existência dos estilos de aprendizagem. E aí os professores começam a trazer variação, né? Vou trabalhar vídeo, para trabalhar áudio, vou trabalhar de outro jeito, quando na verdade não muda nada, os alunos aprendem da mesma forma, tanto faz o estilo que você utilizar. Outro mito que é muito comum na educação é o mito de que se aprende assistindo aula, tá? E aí no Brasil, inclusive, as instituições de ensino superior, principalmente, ensino básico também, elas determinam, né? Não é nem culpa das instituições, tá, pessoal? É uma coisa do MEC também, né? Que determina cargas horárias de aula exorbitantes, né? Muitas horas de aula. Hoje, o nosso estudante, eu arrisco dizer que eles assistem mais aulas do que estudam, porque estudar é diferente de assistir aula, tá? O professor Pierluigi, já falecido, né? Ele já falava sobre isso desde a década de 80, 1980, que ele dizia o seguinte, que assistir aula é o inverso de estudar, né? Por quê? Porque assistir aula é algo, primeiro, coletivo, né? Geralmente você não assiste aula sozinho. É passivo, tá? Então, por mais que a aula tenha metodologias ativas envolvidas, ela é majoritariamente passiva. E estudar é o inverso. Estudar é um processo individual, íntimo e 100% ativo. É você querendo aprender e buscando mecanismos para aprender. Isso é estudar, né? Então, a gente aprende estudando e não assistindo aula. Então, o cara assiste 10 horas de aula por dia na universidade, ele está ali num mecanismo que não ensina nada, na verdade. Só orienta, só cria gatilhos para estudar. E ele esquece que ele só vai aprender se ele estudar. E o processo de estudar ele é sozinho e ele é doloroso. É como ir para uma academia, né? Quando você vai malhar, você vai ter que sentir dor para que o músculo cresça.
né? Você vai fazer musculação, se você não forçar o suficiente aquela musculatura, ela não vai crescer. O cérebro funciona da mesma forma, e estudar é o ato de malhar o cérebro. Então, é preciso uma decisão pessoal, né, para poder aprender, porque exige o estudo, que é um ato doloroso, sacrificante. Estudar é 99% dor e 1% inspiração, né? Então, e a gente prega um pouco esse mito o tempo todo. O estudante, por sua vez, ele acredita nesse mito, ele acha que se assistir a aula ele está aprendendo, então ele começa a assistir muita aula, ele esquece de se esforçar no estudo, que é um processo mais doloroso, e ele não aprende. E isso é muito frustrante, simplesmente porque ele não está utilizando o método correto de aprendizado, que é estudar. E os professores. É como aquele nutricionista, me desculpe se tiver alguém aí que é nutricionista, só uma brincadeira, mas é como aquele nutricionista que fala que tem como emagrecer sem esforço. Ah, dá para emagrecer fácil, né? Não dá. Vai ter algum momento que você vai ter que se sacrificar, né? Você vai sentir um pouquinho de fome, né? Que você vai ter que ter disciplina. Então é por aí. Não tem aprendizado sem dor, sem disciplina, de maneira ativa a busca pelo conhecimento. E o terceiro mito que eu trago aqui para vocês, para ilustrar os mitos da educação, é o embate entre a instrução direta e os métodos construtivistas, né? Por muito tempo se fala. Vamos ver se tem alguma pergunta por aqui. Tudo tranquilo, né, pessoal? Fique à vontade para perguntar. Tem aqui no chat. Sim, um professor perguntou, alguém perguntou aqui, o Wesley perguntou, mas variar os estímulos não agregam? Não. Tá? Do ponto de vista de estilo de aprendizagem, pelo menos não há nada que diga que variar os estímulos vai agregar de alguma forma. Só agregam percepções, tá, professor? Então, algum estudante ou outro vai dizer, eu prefiro assistir o vídeo do que escutar um áudio. Eu prefiro de um jeito ou de outro. Ele vai dizer isso, mas no resultado prático, a ciência mostrou que não há diferença. E aí, vale a pena assistir esse vídeo patrocinado pelo Google, que mostra esses estudos, esclarece muito bem isso para vocês. Bem, a instrução direta, pessoal, nada mais é do que o processo de ensino em que o professor ele apoia o estudante o tempo todo nesse processo, né? Então, o professor ele ensina, ele dá o caminho para o estudante estuda, e à medida que ele vai tendo dúvidas, o professor ele vai tirando suas dúvidas, e isso aí de maneira simplista, isso aí é o modelo de instrução direta. Já nos métodos construtivistas, você não dá esse acompanhamento todo, você espera que o estudante, até coisas muito simples, ele busque mecanismos próprios para aprender, para construir o conhecimento, né? E aí tem um estudo de 2018, esse aí que eu estou citando para vocês, que é uma revisão científica, acho que de 30 ou 40 anos, não lembro aqui agora, que compara esses métodos, e esse estudo conclui que a instrução direta, ela, na média, ela consegue ter um desempenho melhor do que os métodos construtivistas, tá? E já há pessoal da educação, estudiosos da educação, falando que, por exemplo, a queda educacional de países como Finlândia, né, como Suécia, aqueles países nórdicos que tiveram um forte resultado nas avaliações internacionais da OCDE, a queda se deve à entrada desses métodos construtivistas nesses países. E hoje há um recuo desses métodos em alguns países, um recuo, inclusive, em alguns países que removeram as avaliações padronizadas. Algumas universidades que removeram os testes padronizados também estão recuando, porque perceberam que remover os testes padronizados não foi uma boa ideia, tá? Então, muita coisa que foi tida como obsoleta na educação nos últimos anos, como as provas, os testes padronizados, os métodos de instrução direta, eles estão retornando com força,
Porque os estudos científicos têm mostrado que os métodos mais antigos, já sedimentados, eles dão melhores resultados ou resultados semelhantes, que eles não precisavam ser modificados. Tá? Então, isso são coisas interessantes. Isso aí, professor. O professor Rosângela falou, para aprender é preciso sair da zona de conforto. É exatamente isso. A gente tem que parar de amenizar, né, de tentar confortar exageradamente nossos estudantes. A gente tem que dizer para eles o papel da verdade. Estudante, você precisa estudar sozinho, se sacrificar um pouco, ter um ritmo de leitura. Eu estou aqui para te ajudar, eu estou aqui para tirar suas dúvidas, mas se você não se esforçar, não sair da zona de conforto, você não vai aprender e você não vai chegar lá. Tá? Então, o estudante ele tem que saber o seu papel no processo e sua responsabilidade no processo, principalmente no ensino superior, tá, pessoal? Porque no ensino superior a gente está falando de adultos e não de crianças, e eles têm que tomar suas próprias decisões conscientes dos riscos, dos custos e dos benefícios. Bem, vamos falar um pouco aqui de avaliação, tá? Eu gosto muito desse conceito aqui de avaliação. O Benjamin Bloom, tá? Quem quiser estudar avaliação, se aprofundar em avaliação, recomendo iniciar com esses dois autores, o Benjamin Bloom e o Daniel Stufferin, tá? Para mim não só para mim, claro, para muita gente, eles são os grandes caras de avaliação mundial do século XX, tá? E tem que começar por eles. Então, a avaliação é um processo sistemático de coleta de evidências com o fim de determinar se de fato ocorreram modificações nos alunos, bem como determinar o grau dessas modificações em cada um deles. Então, este conceito não é um conceito novo, é um conceito aí de 40 anos, mas é super moderno, né? Porque o que é que o Bloom está falando? Que avaliar significa aferir o desenvolvimento, a evolução do indivíduo. E como é que a gente afere isso? A gente vai verificar se esse indivíduo ele está sofrendo modificações e que modificações são essas e qual foi o grau dessas modificações. São as modificações que acontecem ao longo do tempo que determinam se você está evoluindo ou não. Então, se a gente pensar na avaliação como fotografias instantâneas, a gente vai pensar da seguinte forma: eu tirei uma foto sua hoje, vou tirar uma foto sua amanhã e vou analisar se houve mudanças entre as duas fotos. Agora, eu preciso tirar uma foto com a mesma câmera, no mesmo ângulo, nas mesmas condições. Então, por isso que as avaliações padronizadas, elas são tão importantes. É como se eu tirasse fotos com as mesmas condições do mesmo indivíduo em tempos diferentes. E aí eu comparo essas fotografias e verifico quais são as mudanças. Nas fotos, você pode ficar mais bonito ao longo do tempo, né? Tem gente que fica mais bonito com o tempo e tem gente que fica mais feio com o tempo, mais velho, né? Mais caidinho, né? É a mesma coisa na educação, né? O professor ele vai tirando aquelas fotografias e vai verificando se o indivíduo está evoluindo. Quando a gente avalia o que exatamente? A gente avalia comportamentos. Tá? Eu não consigo avaliar se o estudante ele aprendeu. Eu não consigo avaliar diretamente o aprendizado. O que eu avalio são comportamentos. A avaliação, seja qual for o modelo de avaliação, ela captura dados. E esses dados vão indicar um comportamento do estudante. E esse comportamento, esse padrão de comportamento, ele é um indício de que o estudante pode estar no caminho do aprendizado ou não. Tá? Então, quando a gente fala de inteligência, né, a gente, de maneira simplista aqui também, conceituando isso, a inteligência nada mais é do que a capacidade do nosso cérebro de detectar padrões. Né? Nosso cérebro é um grande identificador de padrões. Então, existem padrões específicos que já foram determinados, que determinam se o indivíduo está melhorando sua cognição, se ele está melhorando ou não a sua inteligência. Tá? E existem padrões cognitivos, existem padrões socioemocionais, existem padrões psicomotores. E a gente trabalha com modelos de avaliação na universidade que procura identificar esses padrões
nessas 3 dimensões: cognitiva, socioemocional e psicomotoras. Legal, já tem gente aí que conhece o Bloom. Bem, existe uma teoria, e aí falando um pouco de avaliação cognitiva, que é a teoria do traço latente. Não sei se vocês já ouviram falar sobre isso, TTL. A teoria do traço latente diz o seguinte, que existem características psicológicas das pessoas que não são diretamente observáveis, né? Então, vou dar um exemplo aqui para vocês. Vamos supor que você conhece uma pessoa, mas não conhece ela pessoalmente, não tem fotos, nunca viu essa pessoa. Mas você quer saber qual é a altura dela, né? E essa pessoa, vamos supor que ela tenha 2 metros de altura. Bem, como é que eu identifico que ela tem 2 metros de altura se eu não estou perto dela, eu não conheço essa pessoa, enfim, eu não vejo essa pessoa, não tem como ver essa pessoa. Então, você pode identificar padrões de que uma pessoa de 2 metros de altura tem, padrões de comportamento. Por exemplo, você pode perguntar para essa pessoa se quando ela se depara com a porta que tem apenas 1,80 m de altura, se ela precisa se abaixar para passar por essa porta. Se ela disser que sim, significa que a altura dela é superior a 1,80 m. Porque o comportamento de uma pessoa maior do que 1,80 m diante de uma porta de 1,80 m é se abaixar. Então, eu peguei esse exemplo para a gente entender como é que funciona a avaliação. As provas, né, as avaliações cognitivas, elas funcionam exatamente desse jeito. A gente quer avaliar algo que não tem como observar. Por exemplo, eu quero identificar se um determinado estudante do curso de Direito, por exemplo, ele conhece a Constituição Federal de 1988, a CF de 1988. Eu quero saber isso, eu quero saber se ele conhece a Constituição, se ele domina o que está na Constituição. Como é que eu vou observar isso? Como é que eu vou identificar que o estudante domina a Constituição? Eu não tenho como, numa prova, por exemplo, fazer uma única pergunta ou 2 perguntas que a partir dessa resposta eu consiga identificar isso. Então, eu vou identificar quais são as variáveis observáveis que podem me dar pistas de que o estudante conhece a Constituição, né? Então, numa prova, eu vou perguntar para ele, por exemplo, o que a Constituição diz sobre a liberdade de expressão, quais são o que é que a Constituição fala sobre direitos do consumidor. E aí eu vou perguntando sobre vários temas relacionados à Constituição e vou verificando as respostas desse estudante. Então, se ele começa a acertar essa série de perguntas indiretas relacionadas à Constituição, isso indica que esse estudante ele deve ter um bom, um médio ou um péssimo conhecimento da Constituição, a depender das respostas. Isso aí, gente, é o que a gente chama de aferir a proficiência do estudante, né? E para aferir isso, foram criadas modelagens matemáticas. Essa área da ciência é chamada de psicometria, e, notadamente, a teoria de resposta ao item, no caso das avaliações cognitivas, ela é a teoria mais importante, que rege a modelagem matemática mais importante para identificar o traço latente, né, dos estudantes. Por isso que o MEC vem trabalhando, né, com normas, novas diretrizes, novas portarias, principalmente neste ano, foram lançadas essas novas portarias e diretrizes, modificando a forma como o ENAD avalia, trazendo a teoria de resposta ao item para o ENAD. Então, vários cursos já estão começando a ser avaliados, vão começar a ser avaliados na modelagem da teoria de resposta ao item. Tá, pessoal? Então, veja bem, a gente está num momento muito interessante, onde está ocorrendo um aperfeiçoamento do processo de avaliação institucional dos cursos de ensino superior no Brasil.
E isso é uma virada de chave gigante, que muita gente ainda não se atentou para isso. No ensino básico, a gente já tem uma avaliação chamada Enem, que vocês devem conhecer bastante, que já usa a teoria de resposta ao item para detectar justamente o traço latente dos estudantes, tá? Outra coisa interessante, né, são as conceituações dentro da avaliação e a forma como a gente utiliza a avaliação. Bem, você já deve ter ouvido falar muito sobre isso, avaliações formativas, avaliações diagnósticas e avaliações somativas. Eu vou falar rapidamente. A avaliação formativa, o nome já está dizendo, ela tem um forte apelo educacional de formação, tá? Existem as CATs, né, que são as avaliações aplicadas em sala de aula, que tem um componente formativo muito forte. Depois vocês procurem aí, tem até palestras minhas falando sobre o uso das CATs. Na Inglaterra, por exemplo, eles usam muito uma terminologia um pouco diferente. Eles falam assim, a avaliação da aprendizagem e a avaliação para a aprendizagem, né? Então, a avaliação formativa é uma avaliação para a aprendizagem. Já a avaliação somativa é uma avaliação da aprendizagem. A diagnóstica também, tá? E uma coisa que muita gente não percebe ou não se atenta é a temporalidade das avaliações, tá? Então, por exemplo, se eu aplico uma avaliação logo após uma aula, ou logo após ali algumas aulas sobre os temas abordados naquelas aulas ali que foram realizadas recentemente, essa avaliação, ela é uma avaliação, pode ser considerada formativa, sim, mas essa avaliação ela vai capturar dados no momento em que o estudante acabou de receber uma aula. Então, não significa que se o estudante tiver um bom desempenho nesta avaliação, ele aprendeu ou ele reteve o conhecimento. Por quê? Porque a avaliação ela foi aplicada muito próxima do processo de aula. E a aula não gera aprendizado, né? Ela pode gerar uma retenção momentânea ou episódica que logo se dissipa. Então, como você aplicou a avaliação muito próxima da aula, você pode ter um falso positivo na avaliação, né? Na verdade, essa avaliação formativa aplicada logo após a aula, ela tem a função de avaliar não o desempenho dos estudantes, mas o desempenho da aula em si. Ela avalia a aula. Olha que interessante, né? Então, avaliações formativas ali próximas da aula, elas servem como uma avaliação formativa, porque o estudante ele está exercitando e, e digerindo ali o conhecimento no processo da avaliação, mas não serve como um bom ponto de partida para a avaliação do estudante, e sim da avaliação da eficiência da aula, tá? Então, a temporalidade, né, o tempo que você aplica o modelo de avaliação, ele também deve ser considerado na hora de você escolher o próprio modelo de avaliação. Aqui são algumas considerações desses dois autores que eu indiquei para vocês, tá? Tem um livrinho, tá, do Salman Khan, de 2016, é esse aí que está na tela para vocês. Eu não sou um fã do Salman Khan, tá? Eu não concordo com tudo que o Salman Khan falou. Eu achei ele um pouco muito utópico para algumas coisas, mas ele fala umas coisas aqui que são interessantes, do ponto de vista da gente de debater aqui no nosso encontro. Então, ele tem um capítulo nesse livro que ele fala da avaliação, e aí ele fala, os testes pouco ou nada dizem sobre o potencial do aluno em aprender a matéria, na melhor das hipóteses, fornece uma fotografia instantânea de onde ele está num determinado momento do tempo. Ele fala isso no livro, pelo menos o que eu entendi, ele fala isso com o intuito de menosprezar a avaliação, mas na verdade ele não está menosprezando, ele está falando o que é mesmo, tá? Então a avaliação é isso, gente. É captura de dados, uma fotografia. Não adianta a gente supervalorizar o que está sendo capturado, a gente tem que ser técnico nesse momento. Ele fala, por exemplo, provas dizem pouco ou nada sobre o porquê de respostas certas ou erradas. Verdade, a função da prova não pelo menos da maioria das provas, já tem modelos de avaliação que são um pouco diferentes.
mas é detectar o que ele está com dificuldade de aprender. Né? Onde é que estão os gargalos, onde é que precisa de reforço. Então, o tempo todo ele fala tentando menosprezar, como se a avaliação não tivesse utilidade e tal, mas ele falou só coisas corretas e que a gente já sabe, quem estuda avaliação, tecnicamente falando, enfim, é isso aí mesmo. Não tem muito o que a gente acrescentar. E isso não diminui a importância da avaliação, apenas torna mais claro até onde vai os resultados da avaliação, até onde a gente pode extrapolar esses resultados em termos de conclusões, tá? Quando a gente constrói as avaliações hoje em dia, tá? A gente olha muito para a estatística e para essa questão técnica, tá? Então, existem coisas que impactam a análise estatística das avaliações, e isso é muito importante a gente levar em consideração, tá? Então, hoje, no caso de avaliações cognitivas, temos a teoria clássica dos testes, temos a teoria de resposta ao item. A teoria de resposta ao item tem uma série de vantagens em relação à teoria clássica dos testes, porém, a teoria de resposta ao item ela é de difícil uso no dia a dia, principalmente nas avaliações formativas, a aplicação desse modelo estatístico. Então, a TCT ainda é amplamente utilizada e eu acho que deve continuar sendo utilizada. Eu não vou entrar muito nesse assunto agora, não é o nosso tema-alvo aqui hoje. Mas algumas coisas a gente tem que ter cuidado, tá? A função de uma avaliação que utiliza a teoria de resposta ao item é discriminar e diferenciar os candidatos com habilidades altas dos candidatos que têm habilidades baixas, tá? Então, se você não discrimina isso, a avaliação ela perde o sentido quando a gente fala de teoria de resposta ao item. E eu preciso levar em consideração as probabilidades de acerto por chute, por sorte, né? Então, a modelagem da TRI expurga essas possibilidades do acerto por chute, e a gente tem ali um resultado onde a gente tem exatamente a definição de quais são os alunos que estão com habilidades mais altas dos alunos que têm habilidades mais baixas, tá? Agora, antes de chegar na avaliação, você tem etapas que antecedem a avaliação. Né? E aí entra naquilo que eu falei para vocês. Né? O primeiro grande desafio na gestão pedagógica é a codificação curricular. Né? E o primeiro desafio de codificação curricular é o desafio dos objetivos educacionais. Tá? Essa foto aqui que eu estou mostrando para vocês, tá? Foi um evento lá na Inglaterra. Aqui eu estou com um professor brasileiro, o Arthur Galamba, que é professor lá na King's College. E ele trouxe nesse evento uma das maiores pesquisadoras de avaliação do mundo, a Chris Harrison. E olha que legal, no primeiro slide que ela mostra, ela traz justamente a taxonomia de Bloom. Tá? Então, hoje, o que a gente recomenda é que se utilize a taxonomia para organizar os processos. Há um mito grande no Brasil sobre o uso da taxonomia, né, de que a taxonomia ela serve apenas para hierarquizar. Não. A função da taxonomia é a codificação dos objetivos educacionais. E como é que a gente codifica isso? A taxonomia prevê que a gente deve usar uma composição de gerúndio e infinitivo. Ela define quais são os verbos que a gente pode utilizar para a composição desses descritores. E após a publicação da taxonomia, que eu não vou aprofundar aqui hoje, nem daria tempo, mas talvez em outro momento, outros atores da educação, eles trouxeram o conceito de verbos mensuráveis e não mensuráveis. Esse é um ponto também importante da codificação. E essa taxonomia, que começou em 1956, ela foi revisada e em 2001, Anderson, uma mulher chamada Laurie Anderson, ela traz uma publicação que torna a taxonomia bidimensional. Tá? E essa bidimensionalidade hoje,
é um dos grandes desafios dos professores no entendimento dos processos pedagógicos. Por quê? Porque existem duas coisas que funcionam dentro do nosso cérebro, que se encaixam nessas duas dimensões separadamente. Uma é o motor cerebral, que é a dimensão dos processos cognitivos, é a capacidade do aluno interligar as informações, mover essas informações para um lado e para o outro. É o motor, vamos dizer assim. E a outra é o HD, é onde armazena o conhecimento, onde o cérebro armazena o conhecimento. Então, essas duas dimensões estão ali, elas precisam estar interligadas. Muitas vezes a gente armazena esse conhecimento, mas o nosso motor não consegue mover esse conhecimento. E aí não gera o conceito de competência, né? Porque quando a gente fala em competência, a gente está falando na capacidade que a gente tem de mover conhecimentos, atitudes e habilidades para poder resolver um problema, para suplantar um desafio, tá? Então, essa mobilização dessas habilidades, desses conhecimentos, dessas atitudes, elas dependem desse motor cerebral que está muito ligado a isso, aos processos cognitivos também. Então, esse entendimento dessa bidimensionalidade de Bloom, muitas vezes ele não é muito bem compreendido pelos professores, não está muito bem estabelecido dentro da organização curricular e muitas vezes gera muitas vezes avaliações que não estão bem calibradas com aquilo que foi planejado dentro do processo de ensino, tá? Então, isso é um alerta que eu faço para todos os professores. Nas minhas palestras eu falo muito sobre isso. A gente destrincha como deve ser essa codificação. E quando eu falo em codificação, gente, é uma coisa bem simples de ser feita, mas que precisa de exercício e de maturidade no processo pedagógico para acontecer, né? Há alguns anos, eu tenho um podcast chamado Educação em Foco, tá? Onde eu entrevisto pessoas que eu considero relevantes para a educação. E no ano passado eu entrevistei o ex-ministro da Educação de Portugal, o Nuno Crato, e ele me ensinou nessa entrevista uma coisa muito legal, né? Que ele disse para mim o seguinte: Fabrício, o descritor ele precisa ser explícito. O objetivo educacional precisa ser explícito, né? Então, isso é codificar, né? Então, eu preciso pegar aqui um exemplo da área de humanas ou da área de administração, né? Então, o que você vai ensinar ele tem que ser descrito de forma tão explícita que qualquer pessoa deve entender. Então, perceba que eu estou utilizando aqui um verbo no infinitivo para definir a ação, identificar os princípios do direito administrativo que devem reger a administração pública. E estou usando aqui o gerúndio para dizer a condição que o aluno vai executar essa ação. Então, isso é um código. Codificar significa criar uma sentença ou criar uma linguagem que a partir do momento que você entende o código, ela fica clara e objetiva, né? Ela tem um padrão de estruturação que é codificante. E é isso que tem que ser feito com os descritores curriculares. Se esses descritores eles não estiverem muito bem colocados explicitamente e claros para todo mundo, para o professor, para o aluno, o que vai acontecer é o que eu falei para vocês no início da conversa. O que vai acontecer é um planejamento de ensino mal feito, a execução do ensino indefinida, porque se o descritor não é bem definido, o professor ele trabalha muitas coisas diferentes, que não é exatamente aquilo que deveria ser trabalhado, e a avaliação também vai ser indefinida. Tá? Então, esse é um alerta importante. Aqui eu falo sobre a codificação também dos descritores de conteúdo, que são muito importantes. Isso deve fazer parte do processo. E aqui eu tenho um quadro sobre os verbos mensuráveis, verbos não mensuráveis, que é outro tema que a gente precisa trabalhar quando a gente fala de codificação de objetivos educacionais, tá? Bem, como é que a gente deve trabalhar a IA nesse contexto, tá? Então, Professor, sim, pois não. o senhor tem 5 minutos, tudo bem? Por isso que eu estou correndo, tudo bem. Beleza, obrigada. Para a gente ir fechando aqui, pessoal, vou dar algumas dicas, tá?
mas vocês fiquem bem à vontade depois para me seguir no LinkedIn. Eu posso enviar para vocês, inclusive, prompts já prontos ou modelos de prompts para que ajudar vocês. Quem está trabalhando com IA e quer aperfeiçoar os processos, a gente faz isso aqui já há bastante tempo. Então, quem vai trabalhar com codificação de currículo, construção curricular, planos de ensino, a base pedagógica é essa. Tá? A IA precisa levar em consideração a taxonomia de Bloom bidimensional. A IA precisa entender a diferenciação de verbos mensuráveis e não mensuráveis e utilizar esses verbos nos descritores corretos. A IA precisa entender qual vai ser o código, né, que é a padronização dos descritores de objetivos educacionais, no caso lá o gerúndio mais o infinitivo mais o gerúndio. E a IA tem que articular o descritor de conteúdo com os objetivos educacionais, os descritores de objetivos educacionais específicos, tá? Então, se esses 4 parâmetros não estiverem bem definidos por você na inteligência artificial, você não vai ter um bom resultado qualitativo de retorno da inteligência artificial para você. O que eu quero dizer é, a IA, ela só vai te entregar aquilo que você caracteriza muito bem detalhadamente, para ela entender exatamente o que você quer, para que você receba isso dela. Para a construção das avaliações, você precisa de objetivos de aprendizagem específicos e descritores padronizados, já codificados anteriormente, o manual com todas as instruções técnicas de construção de itens, isso aqui a gente também tem para vocês, e a capacidade de revisão do item a posteriori. Então, ela gera o item, mas ela precisa saber revisá-lo depois. Então, sem esses parâmetros pedagógicos, a IA também não vai entregar uma coisa boa para vocês quando se trata de avaliação. Então, pessoal, para finalizar, ainda temos aí uns 2, 3 minutos, vocês podem fazer algumas perguntas. Isso aqui, vocês podem ler esse QR Code e me seguir lá no LinkedIn, eu terei o maior prazer em responder vocês e enviar materiais que a gente tem aqui da Questione para ajudar vocês no trabalho pedagógico de vocês. E se vocês quiserem conhecer melhor o nosso trabalho também, por favor, podem entrar em contato, eu terei o maior prazer de conversar com vocês. Não deixem de seguir no Instagram, no Spotify, no YouTube, o nosso podcast, o Educação em Foco, tá? Procura lá Educação em Foco podcast, que a gente está lá. Tem 50 já episódios com gente muito interessante da educação falando sobre educação. Bem, agora eu vou deixar vocês perguntarem nos minutos finais. Agradeço aí a audiência de vocês e espero encontrá-lo outras vezes. Obrigada, Fabrício. Obrigada a todos. Temos aqui uns 2 minutos ainda para que alguém queira colocar alguma coisa no chat, mas muito obrigada. Encerramos amanhã com um grande estilo. Acho que ninguém quer fazer perguntas, acho que já foi esclarecedor. O pessoal colocou aqui no chat, né? Parabéns, obrigada. Obrigada, Fabrício, pela sua fala. Obrigada a todos. E nos encontramos às 13 horas com a Lara. Tudo bem? Joia. Obrigada. Lara, um abraço. Até mais. Até mais. Aí uma pessoa levantou a mão? Alguém levantou a mão, foi. Quem que foi? Só que daí desistiu quando a gente deu tchau. Foi. Ah, foi sem querer. Tá bom? Obrigada. Obrigado, Neilane. Até mais.